Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosarte. Por que envelhecemos? É uma pergunta que cedo ou tarde todos nós fazemos. É como se a natureza nos desse de presente uma viagem pelo tempo com várias mudanças no roteiro. Hoje vamos explorar esse mistério desvendando os segredos que envolvem o envelhecimento. Então, fique com a gente. Os cientistas descobriram vários fatores que causam envelhecimento em seres humanos, e todos eles têm a ver com mudanças na vida das células. As células são as unidades básicas das quais o seu corpo é composto, ou seja, cada um dos seus órgãos como fígado, cérebro, olhos e pele, e quando muitas células falham, o órgão inteiro não funciona tão bem quanto antes, afetando a sua saúde. Mas por que as células se deterioram? Bem, para se renovarem continuamente, as células precisam se reproduzir. Cada reprodução tem o risco de provocar erros nas cópias do DNA. À medida que o tempo passa, as chances de erro aumentam. Essas mudanças prejudiciais do DNA são muito mais frequentes quando as células são expostas a fatores de risco, como radiação, poluição, desnutrição, álcool, entre outros. Essas mudanças genéticas resultam na perda da capacidade de distinguir proteínas benéficas das prejudiciais e também na incapacidade de eliminar proteínas defeituosas que se acumulam e podem causar doenças relacionadas à idade. Por exemplo, na doença de Alzheimer, as células cerebrais morrem porque uma placa é formada a partir de proteínas que deveriam ter sido eliminadas. Por outro lado, a maioria das células em nosso corpo é especializada, com funções específicas em diferentes tecidos, como células dos olhos, músculos, sangue e ossos. No entanto, também mantemos um número limitado de células-tronco, que são versáteis e podem se transformar em células especializadas quando necessário. À medida que envelhecemos, a quantidade de células-tronco em nossos tecidos diminui, resultando em uma capacidade reduzida de regeneração celular. Além disso, independentemente desses processos, as células possuem um mecanismo intrínseco de envelhecimento e morte. Isso está relacionado ao fato de que o DNA é organizado em cromossomos, que possuem estruturas protetoras nas extremidades chamadas de telômeros. Cada vez que uma célula se divide e replica o DNA, os telômeros encurtam-se gradualmente. Quando os telômeros ficam muito curtos, o DNA essencial começa a se desgastar, levando as células a perderem sua capacidade de se reproduzir e, eventualmente, a morrer. Esse mecanismo de envelhecimento celular é importante, pois ajuda a prevenir o desenvolvimento de doenças como, por exemplo, o câncer, uma vez que impede o crescimento descontrolado das células e poderia levar à formação de tumores mais facilmente. E, por acaso você conhece a curiosa toupeira pelada? Trata-se de um roedor que vive em colônias subterrâneas na África. Ela pode viver até 30 anos, o que é muito para um roedor de seu tamanho. O truque da toupeira pelada é esse: suas células não envelhecem. Cada vez que o DNA delas é copiado, os telômeros se regeneram. Mas então, ela não desenvolve câncer? Não. Além de sua fertilidade, sua atividade e sua resistência a doenças serem a mesma até o fim de sua vida, ela é imune ao câncer. E essa é uma questão que os cientistas ainda estão investigando. Intrigante, não é? Bom, até aqui é fácil perceber que o envelhecimento é composto por vários mecanismos que não podem ser exatamente controlados voluntariamente. Mas entre os fatores que podemos controlar, sabemos que a poluição ambiental, a fumaça de cigarro, o consumo de álcool, radiação ultravioleta e a má nutrição aceleram o envelhecimento. E no sentido oposto, foi descoberto que uma dieta com baixas calorias diminui o envelhecimento celular e aumenta a expectativa de vida. Mas então, será que envelhecer é ou não algo bom? Do ponto de vista evolutivo, poderíamos esperar apenas que vivêssemos o suficiente para transmitir os nossos genes à próxima geração, não é mesmo? De fato, isso acontece com alguns animais, como os zangões das abelhas e algumas espécies de aranhas, mas a maioria dos mamíferos vive além da fase reprodutiva. E por quê? Bem, é no mínimo um benefício para a maioria das espécies que os mais velhos continuem vivos para cuidar de seus filhos. Enfim, envelhecer é fato e não dá para fugir, pelo menos não para nós humanos. Esse é um processo natural que sim, vai afetar a sua saúde e a aparência do seu corpo, mas também trazer sabedoria e experiência. Tenha consigo alguns hábitos saudáveis que possam contribuir para um envelhecimento mais lento e te fornecer mais qualidade de vida. Enquanto a natureza desenha nossas rugas e encurta nossos dias, não esqueçamos de apreciar cada momento, pois isso é o que realmente conta. E quem sabe, talvez um dia descobramos o segredo para prolongar a nossa viagem no tempo. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like, um comentário e não deixe de se inscrever. Assim você não perde as próximas curiosidades. Até a próxima, tchau!